Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um conto sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Galera, se você é novo aqui, está chegando aqui pela primeira vez e puder sempre nos ajudar a trazer conteúdos diários aí para vocês, como esse aí, nessa sexta-feira, trazendo atualizações aí do Flamengo, que nesse final de semana aí tem um jogo aí, terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa aí. Então o Flamengo precisa vencer e convencer aí. A torcida está esperando aí, né, uma resposta aí no Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos aqui para mais um corte que eu preparei para vocês aqui no canal da ESPN e da Sport TV. Vamos ver aqui a provável escalação aí do Mengão aí para esse duelo contra o Grêmio fora de casa. Algumas mudanças que o Felipe Luiz promete fazer aí no Flamengo e tem novidades aí no mercado da bola do Mengão. Vamos aqui, galera, para mais uma reação. E Flamengo, né, que é outro jogo dessa rodada. Esse jogo vai acontecer no domingo. No domingo tem Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que conseguiu contratar um reforço. Era uma novela já, né, porque o Grêmio já tinha o interesse há bastante tempo. O Cruzeiro estava meio que tentando melar o negócio, querendo segurar o jogador. Enfim, as partes chegaram a um acordo e o lateral esquerdo Marlon chegou a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. Marlon, que não vinha sendo muito utilizado no Cruzeiro, né, nesses últimos jogos, nessa temporada 2025, fez em 2024 um bom ano, né, assim como 2023. Ele chegou com mala para burro ali, hein, Alex? Olha só. Já chegou para ficar mesmo. Ficar uns 4 anos lá no Sul. Também no Sul precisa de agasalho, né? Agora vem a roupa pesada, ocupa muito espaço na mala. Né? Fato é que o Marlon chegou a Porto Alegre. Eu gosto bastante do futebol do Marlon, né? Não vinha jogando bem aí, não vinha conseguindo o seu espaço nos últimos jogos do Cruzeiro. Mas acho que vai ser um bom reforço para o Grêmio nessa temporada. Lucas Esteves tem jogado, né, como titular. Né? Em princípio, vai aguardar a oportunidade dele brigar por posição. Eu gosto bastante do Marlon também, cara. Foi estranho até tudo que aconteceu nessa virada de ano agora. Teve um momento que o Cruzeiro, os dois laterais do Cruzeiro na temporada passada, no melhor momento do time, o William e o Marlon, os dois, e teve um momento que os dois estavam muito bem. Ah, sim, voando. E depois no começo do ano teve jogo aí que tava o William e o Marlon no banco. Na virada do ano a situação era diferente. Pois é, que loucura. Enfim, Marlon chega ao Grêmio, né? Um reforço aí para a temporada. A gente tem também uma reportagem lá no GE falando sobre a fase do De La Cruz, né? Eu, particularmente, acho que o De La Cruz não está no nível que a gente espera dele ainda, né? Ainda está abaixo do que ele pode jogar. Mas ele emplacou a segunda maior sequência dele como titular do Flamengo, são 7 jogos. São 7 jogos em sequência do De La Cruz, um cara que tem sofrido muito com a questão física, né? Desde que chegou ao clube, ele vinha voando até a Copa América. Isso. Né? Depois da Copa América, as coisas começaram a se complicar. Ele nunca mais conseguiu ter uma sequência e não conseguiu uma regularidade de nível de jogo, né, Mansur? E está tentando recuperar agora. Ele tem uma característica para a posição que ele joga, que evidente que ele dá dinâmica, que ele faz o jogo, por vezes, ele é muito versátil, ele é muito capaz de ocupar um espaço grande de campo, pressionar, enfim. Só que ele tem uma característica na posição dele, especialmente quando o Flamengo, que enfrenta muitos adversários que inicialmente podem até vir pressionar, mas depois protegem muito a área. Ele não é aquele organizador que vai pausar o jogo e distribuir. Ele está sempre... O jogo dele é quase o tempo todo de passe na direção do gol, passes difíceis, passes tentando romper linha, o que naturalmente gera alguns erros de passe que por vezes até comprometem a transição do time. Uhum. Ele não é um jogador de pausa para organizar, ele é um jogador de tentar acelerar o jogo o tempo todo, ou conduzindo a bola ou com passes verticais na direção do ataque. Isso, por vezes, gera deixa o jogo um pouco menos controlado do que talvez o Felipe gostaria. Mas, ainda assim, é um jogador que tem um nível alto. A gente tem aqui a relação dos jogos do De La Cruz, né? Essa sequência de 7 partidas consecutivas iniciando, né? Tem um 2-1 contra o Vasco, né? Pelo Campeonato Carioca. Os 2 jogos das finais do Campeonato Estadual contra o Fluminense, né? A vitória por 2-1 e o empate por 0-0. Depois tem a estreia no Brasileirão contra o Inter 1-1, a vitória contra o Táchira na Venezuela 1-0, a vitória em Salvador sobre o Vitória 2-1 e agora a derrota para o Central Córdoba na segunda rodada da Libertadores
por 2-1 no Maracanã. Tomara que ele consiga atingir o nível que ele já mostrou, né, em outros momentos, porque é um baita jogador e pode ajudar muito o Flamengo na sequência da temporada. O Flamengo também anunciou, né, e lançou o seu novo uniforme. Deve, inclusive, estrear já nesse jogo contra o Grêmio. Vamos colocar a imagem aí para Carlos Eduardo Mansur, que é um cara especialista em moda. Mas não tem dúvida. Dar os seus pitacos para ver se ele aprovou o uniforme, Mansur. É o segundo uniforme, né? O uniforme branco. Uniforme número 2. Bonito, né? É bonito, olhando é bonito. Não sou um especialista no tema, quem sou eu, mas... Não, mas é bonita a camisa, ficou bonito. Ficou bonita a camisa. Eu Me parece melhor que o uniforme 2 anterior, que ele Como é que é era, quase mesmo? tudo branco. É verdade. É sem graça, né? Esse tá mais bonito, realmente. Como é que é, Eugênio? Ah, tá bom. Então tá, você que manda, seu Eugênio. Vamos mostrar, Qual então... é a ordem? A ordem é mostrar gols do futebol feminino. Perfeito. É isso aí. Então vamos mostrar... É claro que o Wesley é melhor que o Varela. É claro que o Pulgar é melhor que o Everton Araújo hoje. É óbvio isso, todo mundo sabe disso. Né? Que o Pedro é melhor do que o Juninho, mas não tinha condição de jogo ainda. Que o Gerson poderia jogar ali desde o primeiro tempo. Mas com o time que entrou em campo, o Flamengo tinha uma produção suficiente para sair vencendo o jogo e para encaminhar uma vitória até mais tranquila no Maracanã. Mas o futebol tem dessas coisas, né? No meio do jogo você é surpreendido de alguma maneira. Sobre o Grêmio, não. Acho que a situação é diferente. O Grêmio não está vivendo um bom momento, mesmo com vitórias recentes, não consegue ter bons desempenhos, não consegue ser confiante. Acho que existe uma diferença técnica bem grande hoje entre o Flamengo e o time do Grêmio. É claro, o Grêmio dentro de casa, né? Existe ali uma situação de atmosfera favorável que pode ter nessa partida que pode pesar a favor. Mas eu não consigo cravar que o Grêmio, por exemplo, saia à frente do Flamengo nesse jogo, não. E também não acho que o problema do Flamengo seja algo tão grave assim, como muita gente falou. É aquilo, né? Principalmente Flamengo e Corinthians, né? Que são os clubes de maior torcida do país. Quando tá bom, as pessoas acham que tá melhor do que realmente tá. Quando não foi tão bom, as pessoas acham que foi pior do que realmente foi. Então tem que ter muito cuidado com essa equação aí. Concordo, eu vejo também como um acidente de percurso, digamos assim, do Flamengo. E se a gente for analisar resultado, fica tudo muito mais simples, né? O Grêmio está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, um dos poucos times que tem 100% de aproveitamento nas duas competições, mas tem sido questionado o desempenho do Grêmio. Não é só a questão do resultado. Vamos colocar no papo, antes do Raed também falar sobre esse jogo do fim de semana, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, os repórteres que cobrem Grêmio e Flamengo aqui com a gente, o Eduardo Moura, que cobre o Grêmio, o Thiago Lima, que cobre o Flamengo. Começar por você, Eduardo, bem-vindo, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área, para falar dessa situação, né? O Grêmio vem de resultados positivos, né? Começou até com o pé direito do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro num jogo difícil, onde precisou do Volpi, muito inspirado, vem com esse 100%, mas questionado. E o próprio Quinteiros falou, né, que não entende esse drama todo. Mas dá para entender o drama que ele mesmo pontuou na entrevista coletiva depois do jogo da Copa Sul-Americana? Fala, Thiago e amigos que nos acompanham. E, sim, dá para entender o drama, né, especialmente se observar o nível de atuações que o Grêmio está apresentando até o momento nessa temporada. Né, um pouco do que o Coutinho falou. O Grêmio não inspira confiança para a torcida. E é por isso que os gremistas que estavam na arena aí na vitória sobre o Atlético Grau vaiaram o time mesmo com a vitória, mesmo com 2-0, né? Então, parece um pouco estranho, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, mas o Grêmio chega para esse jogo com o Flamengo com um momento de pressão, né? Com pressão em cima do Gustavo Quinteiros para dar uma resposta, não necessariamente de resultados, mas de desempenho, de mostrar um time um pouco mais sólido, uma ideia mais consolidada aí do que o Grêmio quer para essa temporada, porque até o momento isso não foi visto. Os torcedores questionam muito, por enquanto, o trabalho do Quinteiros. A diretoria, por outro lado, né, amigos, ela trata de dar o respaldo aí para o Quinteiros nesse momento. Então, dá confiança, diz que não pensa em nenhuma mudança. A gente, naquelas conversas informais, né, até dá uma provocada, pergunta, tá, mas e se for um resultado ruim contra o Flamengo? O discurso é o mesmo, se mantém essa confiança por parte da diretoria do Grêmio com o trabalho do Quinteiros. Entende-se aí que ele precisa de um pouco mais de tempo para consolidar, para colocar a ideia dele, como ele gosta que os times joguem. Mas é um fato que, apesar dos resultados recentes, desse 100% de aproveitamento na Sul-Americana, que o Grêmio chega pressionado para esse jogo com o Flamengo, Thiago.
E aí, ouvindo um pouquinho do lado rubro-negro, né, Thiago Lima, bem-vindo, Noel, aqui com a gente no Tá Na Área, amigo, boa tarde pra você. A gente falava aqui, o Coutinho falava, não é terra arrasada, né, porque poupou jogadores, o Flamengo teve um resultado surpreendente, diferente do que esperava, mas agora a gente deve ver os titulares em campo no Brasileirão, nesse jogo fora de casa contra o Grêmio. Tem um aspecto aí, acho que é mental, de como o time vai sentir, né, esse resultado na sequência que vinha tendo. Só tinha 2 derrotas com o Felipe Luiz desde o início do trabalho do treinador. E tem um aspecto, acho que importante, que já foi um pouco nessa partida, mas que vai se tornando a cada jogo um pouco mais, né? Que é um tal de Pedro, que está à disposição do Felipe Luiz para essa partida, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Essa visão que o Coutinho disse é bem a visão interna mesmo do Flamengo, tá? Que assim, não tem crise, foi de fato um ponto ali fora da curva, o time, os jogadores se desconcentraram muito, né, após o segundo gol, então o Flamengo acabou perdendo, fez um segundo tempo muito ruim e acabou perdendo esse jogo, mas sem crise, sem terra arrasada. O time vem bem, tem essa confiança e de que vai retomar logo os resultados positivos, as vitórias, começar por esse jogo, que é um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa. Você bem lembrou, tem a sombra do Pedro, uma sombra boa, né? A gente pode brincar que é uma sombra boa, mas, claro, tem todo um cuidado porque ele está voltando depois de 7 meses parado, entrou só 20 e poucos minutos nesse jogo do meio de semana. Mas, assim, a prioridade, a própria diretoria não esconde, que é o brasileiro, então a tendência é que o Flamengo tenha força máxima nesse jogo, sim, inclusive com a possível volta do Danilo, que não joga desde o final de fevereiro, ele está se recuperando de uma lesão. São grandes as chances dele ser relacionado para essa partida. O Flamengo só se reapresentou hoje, né? Folgou ontem, está treinando nesse momento no Ninho, né? Mas aí os titulares estão naquele treino regenerativo, então só... Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nessa sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí e informação do Mengão, que nesse final de semana aí, especialmente no domingo, fora de casa, vai ter o terceiro jogo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, um adversário difícil, complicado, a gente sabe, né? É muito complicado vencer o Grêmio, principalmente fora de casa. Galera, preparei para vocês esse corte aqui que nós vamos reagir junto aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney aí, com Pascoal, Zé Elias aí e companhia, analisando, trazendo tudo aí, como vai ser o Mengão, né? Como o Mengão entrará em campo aí, será que vai com força máxima aí, depois de perder aí, dentro do Maracanã, pela Copa Libertadores da América? Então, se você é novo aqui, tá chegando aqui pela primeira vez, quiser nos ajudar, galera, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Agora, sem mais enrolação, vamos aqui tudo aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Campo. O cara tá correndo, o cara tá tentando, ele tem as suas limitações, mas o cara... Aí o jornalista pode xingar o torcedor que xinga o jornalista? Não. A relação é assim. Entendeu? Eu acho que assim, é uma reação natural do ser humano. Da mesma forma que o torcedor pega, o cara erra o passe, o torcedor pega, ô filho de uma fruta, vai tomar um suquinho de caju e tal. O jogador também tem essa reação. Ou você acha que o jogador é frio o suficiente para... Você tá ali na adrenalina do jogo, Pascoal. Você tá tomando porrada, você tá buscando, você tá fazendo as coisas para ganhar o jogo. Ninguém entra para perder. É natural, é um desabafo. Pô, peraí, dá um tempo, deixa eu jogar. É natural isso. Sim. Aí você não pode, você tem medo porque a torcida vai fazer o quê então? Vai pegar no pé do jogador? Vai tirar o jogador de campo, que é o patrimônio do clube? Mas fica mais difícil de jogar, concorda? Não, eu vi o Simeone jogando com 86 mil pessoas. Mas olha o jogador, isso é uma personalidade. Mas espera aí. O Richard Rios, pra mim, é um baita jogador. Eu também acho um baita jogador. É um baita jogador. O Richard Rios não deve ficar depois do meio do ano. Sim, ele tem mercado pra mim é um baita jogador. Ô, Birner, é como eu falei, depende muito do que os jogadores usam como motivação. Quanto mais você me xinga, mais eu vou mostrar para você que está errado. O pensamento do Simeone e o pensamento de muitos jogadores que eu joguei era esse pensamento. Entendeu? Agora, eu acho que é muito desigual. Você pode fazer tudo, você pode me xingar, pode me humilhar, pode me ameaçar, você pode fazer tudo. Eu não posso falar para você, peraí, dá uma segurada aí que eu estou fazendo gol. Turma, vamos fazer o seguinte, o diferente, hein, gente? Perdeu. O que não acontecia há muito tempo. Sim. O Flamengo do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz, tinha mais títulos do que derrotas.
É a maior zebra do ano, por enquanto. Vamos lá. O que vocês esperam ver do Flamengo nesse jogo? De um Grêmio que a gente ainda não viu um padrão muito claro nessa temporada do que espero que o Flamengo ganhe o jogo. Espera? Espero. Sim? Já tá com a bola 7 cantada e também na não tem um elenco canto. para você ficar existindo tanto assim, né? E é assim mesmo. O Flamengo jogou muito mexido nesse jogo aí, jogou nada, gente. O Flamengo não teve 3 jogadores nessa partida. Não teve 3, teve a volta do Pedro, o Gerson jogou. O que aconteceu é que o Flamengo jogou mal. Não é o melhor elenco do Brasil? O melhor elenco da América do Sul, disparado. Não tem comparação. Da América do Sul é longe. O elenco do Flamengo é isso aí, é incomparável. Não é muito distante dos outros. O Flamengo está num patamar distante dos outros, mas também pode jogar mal. Tem dia que o treinador pode mudar mal, que o treinador também não trabalha bem. Ou pode acertar e as coisas não funcionarem. Claro, como aconteceu com o Zubeldia. O treinador do Flamengo, na minha visão, eu conheço o Felipe desde que ele tinha 16 anos, 14 anos, que eu trabalhei com ele no Figueirense. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, por a capacidade... Sabia dessa história não, Pascoal? Foi nosso lateral lá. É muito gente boa, o cara tem uma inteligência grande, já como garoto. Eu vou contar a história. O Pascoal que convenceu o Felipe a continuar jogando futebol. E o Felipe? Felipe Luiz. Sim, eu tava brincando, porque essa história me contou. O Felipe é um menino espetacular, maravilhoso, espetacular, e eu torço muito por ele, mas em 2 jogos ele errou no Flamengo. E quando você erra, você tem um custo. O custo foi a derrota contra um time, gente, que é muito fraco. O Central Córdoba é muito fraco, mas o Flamengo perdeu. Absurdo das galáxias, né? Essa zebra é maior. Não, do Mushuki Runa é. Não. É um clube muito pequeno, Central Gente Córdoba. do céu. O Cruzeiro é um time que ainda está... 2 zebras enormes. Mas o... Seu Mushuki, com todo respeito, o Mushuki Runa não, eu sei. Tem 11 anos, se eu não me engano foi 2011, ele foi fundado, 12 ou 13 anos, é um time novo. Para você ter uma ideia, Birner, o tamanho do feito, quando eles empataram com o Palestino, o bicho, eles estavam tão felizes que o presidente dividiu a premiação com eles. 110 mil... Não, eles ganharam no Palestino. 3-2. 3-2. Eles ganharam $50 mil de prêmio para dividir todo mundo. $50 mil de prêmio é o quê? O salário de quem? Não, de quase ninguém. Do menino da base que está começando lá. O Pedrinho do Cruzeiro tá por dinheiro, gostaria de pagar 50 mil do jeito que ele tá falando. Mas vamos voltar para o Flamengo. Nesse caso, desse jogo, acho que o Pedro vai voltar aos poucos, não deve começar como titular essa partida. Eu não faria isso, né, começando com o Pedro. Você sabe que jogadores que ficam muito tempo parados tendem a ter lesões musculares se forçarem demais, ou seja... Geralmente Neymar. Geralmente é uma lesão que vem na panturrilha, né? Essa é a lesão mais frequente que vem quando o jogador para muito tempo. O Pedro é um jogador diferente, O Pedro é único, o Pedro é tão importante, o Pedro é tão bom, o Pedro tem tanto perfume que a bola gosta, que ele faz falta para a seleção brasileira, ele não faz falta para o Flamengo, ele faz falta para a seleção brasileira. Calma aí, Pascoal. Você vê que o Pascoal quer uma seleção brasileira só com os jogadores daqui, né? Alan Patrick, Gerson, Fala um centroavante rápido para jogar na seleção brasileira, agora, vai, 1, 2, 3, 4, 5. Que joga aqui? Agora não, centroavante. Eu não estou falando informa fisicamente. O que pode fazer, o que pode não fazer. Eu não acho que o ataque da seleção brasileira na última data FIFA estava errado. Não? Com Rafinha, Vinícius Júnior, o Rodrigo e o próprio Matheus Cunha. E informa fisicamente... Isso no último, né? Não, informa fisicamente no ápice da forma hoje em dia? O meu centroavante titular, podem me xingar o quanto quiser. Gabriel Jesus. O Gabriel tá machucado. Então, não dá pra ser. O Gabriel não tem nem condições de Mas concordo contigo, hoje inteiro... Hoje, fala rápido um centroavante para jogar. Matheus Pereira. Não, Matheus Cunha? Matheus Cunha. Não. Eu gosto muito, mas ele não é centroavante, é meia. Não, então, mas é que você quer com essa característica. Entendeu? Essa característica Essa característica é difícil. E além de que, o Pedro tem uma coisa que os outros não têm.
O perfume que a bola gosta. É isso, filho. Que a bola bate na trave, bate no zagueiro. Eu nunca achei esse perfume pra comprar quando eu jogava. Então você discutiu disso. Eu nunca achei esse perfume pra comprar. É o perfume que a bola... Ainda temos mais notícias aí, galera, para vocês aqui, falando aqui sobre o Flamengo. Então, nesta sexta-feira, dia 11 aí de abril de 2025, trazendo novidades para vocês aí sobre o Mengão. O Flamengo acerta a saída de zagueiro para o Atlético Mineiro de graça, entenda. Então, notícias aí, plantão. Vamos deixar os créditos aqui para o site, Coluna Fla, que sempre traz novidades aí para o Flamengo. Então, em meio aos primeiros mês da temporada 2025, o Flamengo segue fazendo aí alguns ajustes no plantel rubro-negro, tanto no profissional quanto na base. O Mengão, inclusive, acertou a saída aí do zagueiro Pedro Lemos, de 18 anos, para o Atlético Mineiro. O zagueiro, inclusive, foi liberado sem custo, visto que o mais querido assegurou apenas uma porcentagem sobre os direitos econômicos do jovem. Segundo informação do Flazoeiro, o Flamengo cedeu Pedro Lemos ao Atlético Mineiro de forma gratuita, porém ficou com 50% do direito econômico do defensor. Vale lembrar que a equipe mineira adquiriu a porcentagem maior do zagueiro, desembolsando um pouco mais de R$500 mil ao mais querido por 10% do jogador. Assim, o jovem já acertou detalhes finais com o clube de Minas e está se despedindo aí do ninho do Urubu. Zagueiro de 18 anos, Pedro Lemos chegou ao Flamengo em 2022 para atuar no Sub-17. Nessa temporada, o jogador participou de 7 jogos, entre Copinhas e Copa São Paulo Sub-20, somando aí um gol marcado. Então, o Flamengo fechou aí esse negócio, né? Acertou a saída aí do zagueiro para o Atlético Mineiro de graça. Então, Pedro Lemos, um atleta jovem aí, de apenas 18 anos, e o Flamengo ainda continua aí com uma pequena porcentagem do atleta. Inclusive aqui falando na matéria que o Flamengo possui uma cláusula, né, uma multa rescisória de 50 milhões de euros, equivalente a 300